descobriu o Brasil? Descobriu, conquistou, tomou. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, junto com a sua esquadra de caravelas, chega ao Brasil, na costa do Nordeste brasileiro, onde hoje nós temos a cidade de Porto Seguro. Ao chegar ao Brasil, Cabral e sua tripulação se depararam com uma população muito diferente, além de muitas belezas naturais. O Brasil era rico nas suas praias, na sua vegetação, na sua fauna, na sua flora, e também apresentava uma população local bastante diferente do que os europeus estavam acostumados. Os nativos brasileiros, que nós conhecemos por índios ou indígenas, viviam aqui no país há muito tempo. E é claro que eles não falavam português, e nem davam o nome dessa terra de Brasil. Para eles, que eram da tribo Tupiniquim, o Brasil se chamava Pindorama, terra das palmeiras. Aliás, os povos nativos brasileiros não são de uma única cultura. Nós temos muitos povos, uma diversidade cultural muito grande de nativos. Nós tínhamos tupiniquins, tupinambás, tapajós, cadiuel, kaiowá, guarani, tupi, tupi-guarani, tupi-kaiowá, entre outros povos. No início, os portugueses não colonizaram o Brasil, mas estabeleceram um contato com os nativos, levando do Brasil para a Europa produtos que eles achavam interessantes para comercializar, como por exemplo o pau-brasil, que acabou dando o nome do país. Entre os produtos comercializados pelos portugueses, nós podemos destacar o próprio pau-brasil, além do tabaco, do cacau, das frutas naturais tropicais brasileiras, como o caju, a manga, graviola, e também produtos do norte do Brasil que mais tarde foram encontrados, como o açaí, o látex, as castanhas, o guaraná. Muitas pessoas falam das trocas realizadas de forma pejorativa, pois o índio trocava as belezas e as riquezas naturais do Brasil por coisas que eram bobas para algumas pessoas, como por exemplo facas, espelhos, roupas, enfeites. Mas é importante destacar que muitas dessas coisas eram novidades para os nativos brasileiros. Uma faca, por exemplo, ou um instrumento feito de metal, não era conhecido pelo nativo. Os brasileiros da época, os nossos indígenas, usavam utensílios de cerâmica, armas feitas de madeira, como arcos, flechas, lanças. Então algumas facas podiam representar, por exemplo, a hegemonia daquele grupo ou daquela tribo sobre outros povos rivais. Além disso, um espelho, por exemplo, que parece um produto supérfluo, podia ser de grande utilidade para um nativo, na hora de fazer suas pinturas corporais, os seus rituais e até mesmo presentear suas esposas. O Brasil só foi colonizado de fato a partir da década de 1530, quando o Tratado de Tordesilhas começou a perder força, principalmente com outros países da Europa. Alguns deles, como a Inglaterra, a França e a Holanda, questionavam por que somente Portugal e a Espanha teriam direito ao Novo Mundo. Afinal, as riquezas naturais e as possibilidades de comércio eram infinitas. Ainda mais que na Nova Terra poderiam ser encontrados minerais muito preciosos, como o ouro e a prata. Outra opção muito interessante, principalmente para os países europeus que possuíam um pequeno território para muita população na época, era a possibilidade da agricultura, sendo plantado aqui no continente americano as matérias-primas utilizadas na Europa. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos primeiros anos de colonização do Brasil pelos portugueses, quando foram implantados engenhos e o plantio da cana-de-açúcar, para a produção de açúcar que abastecia praticamente toda a Europa. O problema é que a maioria das pessoas da Europa não queriam vir para uma terra selvagem. Além disso, Portugal não é um país muito rico na Europa, e por isso não tinha muito dinheiro para investir na colonização ou na construção de vilas, engenhos e outras coisas. Por isso, a primeira saída do governo português foi incentivar o investimento privado, fazendo com que famílias ricas fossem motivadas a investir o seu dinheiro na colonização do Brasil. Assim foram criadas as capitanias hereditárias, que são lotes de terra destinados a donatários, ou seja, famílias ricas que iam investir o seu dinheiro em troca da promessa de hereditariedade, ou seja, de posse dessas terras e também da exploração de riqueza. O outro problema, a falta de voluntários para vir para a América, foi solucionada de uma outra forma. A primeira ideia foi pegar pessoas condenadas por pequenos delitos em Portugal, como fraudes, estelionato, golpes e até mesmo corrupção política, e mandar para o Brasil. Dessa forma, se eliminavam dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, a superlotação das cadeias portuguesas e a criminalidade que existia no país. E segundo, a habitação e o povoamento da América. Sim, o Brasil foi colonizado por criminosos. É claro que a coroa portuguesa se preocupava com o desvio de riquezas ou até mesmo com uma possível revolta desses habitantes. Então estabeleceu feitorias, que é uma espécie de quartel, de ponto de controle, para que alguns soldados e um administrador local chamado de feitor pudessem fiscalizar a produção de riquezas, os habitantes locais e também o contato com os nativos. Lembrando que no início da colonização, a mão de obra indígena foi muito importante. Os nativos eram utilizados como trabalhadores nos engenhos de açúcar,
na extração de pau-brasil e de outras riquezas naturais, e também no transporte de mercadoria e no carregamento dos navios. Dessa forma, Portugal levava muitos produtos e riquezas do Brasil para serem vendidos na Europa. Enquanto isso, trazia da Europa todos os produtos que aqueles habitantes brasileiros precisavam para consumir aqui no país. Era um excelente negócio para o governo português. Com o crescimento da população local e o aumento no número de habitantes, outra categoria que merece destaque é a missão jesuítica, ou os jesuítas, que vieram para catequizar os nativos brasileiros. Eles instalaram igrejas, escolas e trouxeram toda a cultura, a língua, os costumes e a religião europeus para o Brasil. O objetivo era educar tanto os habitantes locais e seus filhos, quanto os nativos brasileiros, ensinando assim a língua portuguesa, a cultura dos portugueses, o modo de se vestir, de se portar à mesa, os hábitos que os europeus tinham e, principalmente, a religião. Um outro obstáculo enfrentado pela colonização portuguesa foi a resistência do nativo à escravização. Os nativos, antes da chegada dos europeus, tinham tudo o que precisavam na sua terra, viviam da forma que achavam melhor, mas a partir do momento da colonização foram obrigados a trabalhar na extração de riquezas naturais e nos engenhos de açúcar, o que não agradava aos nativos brasileiros. Como eles conheciam muito bem o território, eles conseguiam fugir e se esconder na mata, fazendo com que a dificuldade de captura e manutenção do índio como escravo fosse muito difícil. A ideia foi, então, trazer trabalhadores de um outro lugar que não conhecessem o território local e não tivessem tanta possibilidade de fuga. Foi aí que surgiu a escravização dos africanos e o tráfico de escravos para a América. A África não possuía tantas riquezas naturais quanto a América, mas possuía uma grande população nativa. Capturando o nativo africano e trazendo para a América para trabalhar, você tinha duas formas de manter o controle sobre esse trabalhador, sobre esse escravo. A primeira era o desconhecimento do território local, dizendo para ele que dentro da selva existiam grandes ameaças, como jacarés, onças, sucuris que engoliam homens inteiros, e outra forma é a promessa de manutenção da família, já que muitas vezes esses escravos trazidos da África eram trazidos com as suas famílias inteiras. Aqui é importante destacar duas coisas. Esses africanos, trazidos para o Brasil e para a América, não eram escravos na sua terra natal, eram homens livres, pessoas que tinham suas famílias, suas aldeias, sua cultura, sua religião, sua língua. Muitas vezes, eles eram escravizados na sua terra por povos rivais, vendidos para o europeu em troca de produtos, como faca, escudos, armas, garantindo a hegemonia desse grupo sobre os outros, assim como acontecia com os nativos americanos no início da colonização. Quando eles chegavam aqui, eles eram ameaçados pelos senhores que os compravam com castigos físicos ou até mesmo com a separação de suas famílias. Se um escravo não obedecesse o seu dono ou tentasse fugir, ele poderia ser castigado ou até mesmo seus familiares poderiam ser castigados na sua frente. Os castigos iam desde castigos físicos como chibatadas, mutilações, encarceramento, queimaduras, dias acorrentado no sol sem água e sem comida, mas o que muitos escravos mais temiam era perder as suas famílias. Então, se um escravo era pai de família ou mãe de família, ele temia que a sua esposa, que o seu marido, que os seus filhos fossem vendidos para outros senhores de engenho, para outros lugares onde eles nunca mais veriam a sua família. Ou pior, que os seus familiares sofressem o castigo no lugar deles. Era uma maneira de manter os negros na linha. O sistema colonial durou praticamente até o século XIX, quando a família real portuguesa veio para o Brasil no ano de 1808, e mais tarde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Algumas pequenas transformações foram acontecendo ao longo dos séculos, mas a escravidão africana só acabou mesmo no século XIX, e o preconceito, infelizmente, muitas vezes ainda existe nos dias de hoje. Muitos negros e nativos ainda sofrem as consequências sociais da escravização e da tomada de sua terra. A maioria deles perdeu a sua língua, a sua cultura, a sua religião. Entretanto, vale destacar que a vinda dos negros e também a presença dos nativos brasileiros contribuíram muito para a formação da nossa cultura brasileira atual. É importante reconhecer que dentro do nosso país nós temos uma forte presença da cultura africana e da cultura indígena. É importante preservarmos as nossas raízes e as nossas diversidades culturais. Agora que você aprendeu sobre o descobrimento do Brasil, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.